Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu like no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar o conteúdo com os colegas e os familiares. No vídeo de hoje, um vídeo bem interessante, bem especial, eu pretendo falar sobre 5 principais erros cometidos durante a graduação presencial no campo das humanidades, nos cursos de História, Letras, Filosofia, Ciências Sociais, Museologia, Geografia, Artes, dentre outros cursos. É de suma importância abordarmos esse tipo de conteúdo para não cometermos deslizes e erros durante os estudos da graduação, que é uma etapa tão importante na formação acadêmica do nosso pesquisador e do nosso estudante. É durante esta etapa que você vai fundamentar as suas leituras, conhecer os autores, os teóricos, as obras, conhecer também os professores, estabelecer contatos com outros estudantes, outros pesquisadores e, posteriormente, se preparar para a especialização e, na sequência, o mestrado, o doutorado e até mesmo o pós-doutorado, consagrando-se um pesquisador de excelência. Antes de abordarmos aqui o assunto, cabe lembrar que o portal científico Café das Humanidades possui uma grade de cursos destinados à capacitação acadêmica. Ao adquirir um dos cursos ou infoprodutos do portal, você ajuda no financiamento do canal Humanitas. Os valores são acessíveis. Todos os cursos possuem suporte no Telegram e no WhatsApp. E certificados são válidos em território nacional. Bom, falando um pouco mais sobre os principais erros, eu também já cometi esses erros e deslizes durante a graduação, quando eu estava cursando a graduação em letras. E, naquele período, eu deixei de ler alguns autores, deixei de ler alguns textos na íntegra. O primeiro erro é que você não lê de forma prévia os textos que serão apresentados nos seminários de estudos. Muitos pesquisadores e estudantes afirmam que os seminários são formas dos professores delegarem os principais estudos e leituras aos outros estudantes. Até mesmo dizem que alguns professores são preguiçosos quando delegam esses seminários aos próprios alunos. Mas, na condição de leitor, de graduando, você precisa ler o texto com uma certa previsibilidade, sabendo que aquela leitura deverá ser exposta de forma didática e pedagógica durante a apresentação do próprio texto acadêmico. Uma solução que eu creio para que você não cometa esse deslize é que você, a partir do momento que esse mesmo texto foi selecionado, você já formule uma ficha de leitura, já se debruce acerca do próprio texto, estabeleça uma resenha, um resumo, faça algumas anotações, tire as dúvidas com o próprio professor, para que no próprio dia da apresentação você não sofra aí algum tipo de esquecimento, algum tipo de lacuna, algum tipo de deslize, né? E até mesmo possa passar vergonha durante a apresentação. Eu já observei casos de alunos que deixaram a leitura do próprio texto para a última hora e chegaram no dia da apresentação, não conseguiram dizer uma palavra sequer, não conseguiram interpretar os textos e abordar os mesmos clássicos e autores durante a própria apresentação. O segundo erro muito comum é a leitura fragmentada, rápida e rasa dos textos científicos e clássicos. Para a realização de algumas provas discursivas, você precisa ler muitos autores, muitos textos e capítulos de livros densos. Muitas das vezes você só lê as fotocópias, os materiais que foram deixados pelo próprio professor de forma fragmentada, lá na própria gráfica. E a principal lacuna dessa fragmentação, dessa leitura rápida e, ao mesmo tempo, diluída dos próprios textos,
faz com que você não conheça os autores, não conheça as obras na íntegra e possua também uma formação precária. Aqui eu trago um rápido depoimento. Quando eu tive que abordar um dos textos do livro Formação da Literatura Brasileira, do sociólogo Antônio Cândido, eu me lembro muito bem que precisei apenas abordar o texto do arcadismo. Certamente, quando eu tive que ler e abordar alguns autores, eu pude ir muito bem nos seminários e na própria prova discursiva. Porém, eu só pude ler na íntegra o próprio livro Formação da Literatura Brasileira em uma das disciplinas que eu cursei na especialização. É interessante mencionarmos que quando nós estamos lendo os textos em PDFs ou trechos de outros textos ou fragmentos, isso condiciona uma leitura precária, a uma leitura rápida, efêmera, faz com que o próprio estudante não conheça o texto na íntegra e não consiga articular um capítulo do próprio livro com os demais capítulos. A solução ideal é que você leia posteriormente na especialização, no mestrado ou no doutorado. O terceiro erro muito comum é a participação acrítica durante as aulas de graduação, a aceitação passiva e submissa dos textos lidos e debatidos pelo docente. Muitos alunos e estudantes de graduação ficam envergonhados de questionarem o professor, de provocarem uma problematização do próprio texto, de discutirem as engrenagens dos próprios textos abordados pelo docente, de formularem perguntas, enfim, esse tipo de participação ativa dos textos lidos pelo docente fará falta posteriormente para que o aluno possa ser crítico, problematizador das próprias leituras realizadas e também faz com que esse mesmo aluno não consiga assimilar os textos de uma forma íntegra. Uma solução interessante é que você participe das aulas de forma ativa, lendo o texto de forma prévia, para que no dia da abordagem do próprio conteúdo pelo professor, você possa participar da aula, problematizando o texto, estabelecendo dúvidas e perguntas no decorrer da abordagem do próprio conteúdo. O quarto erro muito comum é a falta de frequência e o baixo conhecimento do próprio estudante sobre a estrutura universitária, ou seja, sobre as instalações da própria universidade. O estudante não conhece os laboratórios, não conhece os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, jamais frequentou a própria biblioteca universitária, não conhece as secretarias dos cursos. Esse tipo de conhecimento, de trânsito na própria universidade, faz com que você possa conhecer os funcionários, os membros dos grupos de pesquisa, frequentando a própria biblioteca, estabelecendo contatos e parcerias. Então, uma solução viável para que você possa enfrentar esse tipo de dificuldade e erro é que você passe a frequentar a biblioteca universitária, a secretaria do próprio curso, busque conhecer os líderes dos grupos de pesquisa da própria instituição, os laboratórios, enfim, frequente de forma ativa as instalações da própria universidade. No período que eu realizei o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu passei a circular nas secretarias de outros cursos, no curso de História, de Cinema, busquei averiguar quantos grupos de pesquisa o próprio programa possuía, frequentei o grupo de pesquisa do professor Adriano Duarte, da professora Tânia Regina de Oliveira Ramos, dentre outros grupos que a própria instituição possuía. Então, essa frequência do estudante, esse conhecimento das instalações, faz com que você possa também acompanhar as outras atividades realizadas pelo próprio departamento e pela própria secretaria do curso de graduação. O quinto erro, muito comum de ser cometido durante a graduação, é a falta de participação do graduando nas atividades extracurriculares. Muitos estudantes dos cursos de humanidades precisam frequentar as semanas acadêmicas, os grupos de estudo, as leituras, as atividades de monitoria, as visitas guiadas aos museus, às instituições culturais, enfim, essa participação ativa do próprio graduando faz com que ele observe quais são as atividades complementares do próprio curso de graduação, faz com que ele observe também como a própria graduação ela estabelece outros tipos de trabalhos na extensão,
na parte da pesquisa e na parte do ensino, que é a tríade que move a própria instituição universitária. Uma solução interessante que você passe a tomar conhecimento das atividades extracurriculares, das atividades de extensão. Busque também tomar conhecimento do calendário do curso de graduação, anotando as principais atividades extracurriculares, as atividades complementares, tomando ciência dos congressos regionais que são oferecidos também na própria instituição, dos congressos nacionais e até mesmo internacionais. A participação ativa das atividades extracurriculares promovidas pelo curso de graduação é de suma importância que você tome este tipo de conhecimento. Bom, eu encerro por aqui esta abordagem dos principais erros que lá atrás eu também cometi durante os estudos de graduação, sabendo que você, na condição de estudante, de trabalhador e, ao mesmo tempo, da própria frequência que você possui ativa na instituição, faz com que você possa melhorar em alguns aspectos e, posteriormente, possa solucionar esses tipos de erros na especialização, no mestrado ou no doutorado. Se você gostou do conteúdo, participe de forma ativa, promova o debate, traga os seus comentários no final do vídeo. A sua participação é importante para que nós possamos alimentar o nosso raciocínio. Bons estudos, boas leituras. O Portal Científico Café das Humanidades agradece a sua audiência. Até logo!